O WW, nós estamos voltando do intervalo. Agora a nossa roda é com Sandro Teixeira Moita, professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Obrigado, Sandro. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Lorival, a toda a nossa audiência. Muito obrigado pelo convite. E o nosso Lorival Santana. Boa noite, Lorival. Boa noite. Diante da incursão da Ucrânia em território russo, o presidente Vladimir Putin ele ficou muito bravo com o Ocidente. Falou horrores. Moscou está agora em estado de atenção, teme mais uma ofensiva por parte das tropas ucranianas. Várias cidades próximas àquela área da fronteira foram evacuadas por parte dos russos. Confira na reportagem de Priscila Yazbek. O presidente russo Vladimir Putin disse nesta segunda-feira que a Ucrânia tenta minar a estabilidade da Rússia ao realizar ataques na região sul do país e disse que as ofensivas vão ter respostas. Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев, он выполняет их волю, и руками украинцев Запад с нами воюет. Так вот, судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Putin disse que as perdas das forças armadas ucranianas estão aumentando dramaticamente, incluindo entre as unidades mais preparadas para o combate. Também nesta segunda-feira, a agência de notícias estatal TASS disse que 11 mil pessoas tiveram que ser retiradas de um distrito na região de Belgorod, que fica no sul da Rússia, 40 quilômetros ao norte da fronteira com a Ucrânia. No sábado, também, autoridades russas já haviam informado que mais de 76 mil pessoas foram evacuadas de áreas do sul da Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia, principalmente na região de Kursk, onde as forças ucranianas fizeram na terça-feira passada a maior ofensiva em território russo desde o início da guerra em 2022. Informações que chegam de blogueiros russos e que não são oficiais dizem que a Rússia já tinha estabilizado a situação em Kursk no domingo, mas que os ucranianos teriam conquistado uma fatia do território. Belarus, que é aliada da Rússia, também disse que estava reforçando o número de tropas na sua fronteira depois que a Ucrânia teria violado o seu espaço aéreo com o envio de drones. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quebrou o silêncio sobre os ataques e disse que a Ucrânia lançou uma incursão em território russo para restaurar a justiça e pressionar as forças de Moscou. Генерал Сирський доповів, що контролюються близько 1000 квадратних кілометрів в Курській області. Це, зокрема, райони, з яких російська армія завдавала ударів по нашій Сумщині. A Rússia agora controla 18% do território ucraniano e, em comparação com a destruição em grande parte da Ucrânia, o vasto território da Rússia ainda continua praticamente ileso, mas Belgorod é a principal exceção e também um lembrete de que a guerra pode chegar a afetar os civis na Rússia. Priscila Yazbek, de Paris, para a CNN Brasil. Vamos ver um mapa da região para vocês terem bem na cabeça do que nós estamos falando do ponto de vista geográfico. Essa incursão ucraniana, ela é representada ali pela cor azul. A evacuação total ou parcial das áreas do território russo afetadas são essas que estão assinaladas em vermelho. A região a qual se referiu o presidente da Ucrânia, agora nessa última declaração dele na reportagem da Priscila, Sumi, aquela parte ali ao norte, vocês vão ter Kharkiv, e ali a leste, à direita, na sua tela, a importante cidade de Kursk, dentro do território russo. Sandro, uma coisa é organizar uma incursão militar e conquistar território. A outra é manter esse território. Os ucranianos têm condições de fazer isso? Essa é a grande pergunta, William, nesse momento, porque em 2022 e 2023 a gente teve duas grandes incursões ucranianas, aparentemente organizadas pela inteligência militar ucraniana, mas com muito menor número de tropas do que a incursão atual. A incursão atual parece ser uma reversão do que os russos fizeram ali ao norte de Kharkiv, ou Kharkov, a depender da pronúncia, no sentido de pressionar os ucranianos e diminuir o número de tropas ucranianas no Donbás, pressionando e criando situações de crise ali em Chazivyar, Toretsk, Pokrovsk e a pitoresca cidade que tem o nome de New York. Então, nesse caso, os ucranianos estão devolvendo aos russos na mesma moeda
se valendo de uma grande falha de governança russa. E agora a gente tem visto aí algumas informações, tanto de canais russos quanto de canais ucranianos, que ainda estão para ser confirmadas oficialmente, de que os ucranianos estão começando a diminuir a velocidade desse avanço em território russo e começando a construir defesas nessas cidades de fronteira russas, o que pode indicar ali uma tentativa de controlar esse terreno e obtê-lo como trunfo por uma negociação futura. Isso até o próprio Putin acusou esse golpe nesse discurso que ele fez tanto na semana passada, furioso, e quanto que ele fez hoje nessa grande reunião de autoridades para tentar coordenar qual vai ser a resposta russa a essa ação. Há dois aspectos aí claros, né, Lorival? Um aspecto político, que é esse ao qual o Sandro acabou de se referir. Nós exibimos também na reportagem da Priscila, que é o Putin dizendo, achamos que o inimigo quer fazer isso para melhorar a sua posição de negociação, mas nós temos também um aspecto puramente militar, que é as tropas ucranianas estão naquela região também citada do Donetsk sob forte pressão. Os russos continuam ali exercendo essa pressão militar. Supõe-se que parte da razão da investida ucraniana através dessa incursão seja aliviar a pressão russa sobre suas próprias tropas um pouco mais para baixo. Mas isso não está acontecendo. A ideia era gerar um reagrupamento, né? Tanto de tropas quanto aéreo, tanto de contra Donetsk quanto contra Sumy, né? Que havia esse receio de que as forças russas estivessem se preparando a tomar aquela região. Acho que, do ponto de vista militar, mais interessante é como os ucranianos conseguiram demonstrar a capacidade de embaralhar os sinais dos drones de reconhecimento russos, né, dos sistemas de comunicação, encontrando verdadeiros buracos negros, né, na vigilância russa ali na região da fronteira. Porque foram centenas de soldados que se deslocaram aparentemente sem detecção russa, né? Então, os ucranianos, acredito que descobriram agora uma tática, né, e uma capacidade que pode ser valiosa para usar em vários momentos, em várias áreas, exatamente com essa ideia de conter ofensivas terrestres, né? Concordo com você que a pressão continua, mas mitigar, né, ofensivas terrestres e com isso criar o máximo de dano possível, tanto militar quanto político. Eles começaram a experimentar isso, como o Sandro lembrou, há anos já com ataques dentro do território. Mas eram ataques de drones, ataques de mísseis, de foguetes e tal, e houve incursões de forças irregulares, né, que aparentemente eram partisãs russos mesmo, né? Mas dessa vez, realmente, a primeira incursão de forças armadas regulares é algo realmente significativo. Sandro, houve um grande emprego de material ocidental nessa operação militar ucraniana. Até que ponto é crível a afirmação de que os principais países que dão esse material à Ucrânia, sobretudo a Alemanha e os Estados Unidos, não sabiam dessa incursão? Bom, William, essa é uma pergunta talvez de $1 milhão. É uma pergunta talvez difícil de responder nesse momento, porque os americanos eles deram uma entrevista, o porta-voz do Pentágono, dizendo que não havia o conhecimento da operação. É óbvio que nesse caso eles talvez negassem realmente, mas o que há interessante, que o Lorival já falou, foi a questão de como os ucranianos conseguiram planejar bem, manter a operação sob sigilo e executar uma operação dessa envergadura. São unidades de 9 brigadas ucranianas em território russo nesse momento, enquanto a gente fala. Isso exige uma coordenação de comando e controle muito grande, com meios de guerra eletrônica, com apoio de artilharia e com apoio de drones. Pode ser que tenha se obtido essa permissão americana? Pode, porque a gente já teve notícia de ataques de HIMARS em apoio às unidades ucranianas que lá estão, destroçando colunas de reforços russos que iam combater essas unidades ucranianas. Então, pode ser que a gente tenha essa permissão, mas é algo que a gente talvez consiga ver melhor mais à frente. A gente está agora talvez um pouco ainda com a visão encoberta pela névoa da guerra, como diria
velho prussiano do século XIX. Não, é uma bela expressão sua, aliás, uma expressão que a gente tem, sobretudo nós jornalistas, temos que mantê-la sempre como uma espécie de lema, the fog of war. Digamos, como está tudo escondido, os fatos relevantes, a gente pensa que está vendo alguns e não está conseguindo. Acho que a gente tem que ter essa humildade. Agora, há um outro ambiente no qual esse fog nem sempre é tão espesso como no caso militar, que é a frente diplomática política. Em que medida a gente vê se encaminhar, talvez, o que até agora não aconteceu, Lorival? Algum tipo de negociação? Eu não vejo os elementos assim, os ingredientes ainda maduros para isso, né? A gente está numa reta final, acho que sim, né, de eleição americana. Sim. A gente considerar que vai ser no início de novembro. Está aí já. Menos de 3 meses, né, para a eleição americana e realmente é uma eleição que tem uma influência muito grande, né, William, sobre esse assunto que nós estamos discutindo, né? São visões assim opostas quase em relação ao que fazer com a Ucrânia, essas visões entre a Harris e o Trump, né? Então eu sou grato a você pela correção, porque o que você está dizendo para mim é o seguinte: olha, William, eu acho que a neblina política vai ser ainda maior, considerando a imprevisibilidade do resultado. Não, acho que você tem toda a razão. E a Harris, ela deve manter a política do Biden, né, de apoio à OTAN, de apoio à Ucrânia, enquanto o Trump ele tem uma abordagem mercantilista em relação à OTAN, né, e a todos os aliados, que eles têm que bancar financeiramente a própria defesa, e ele tem uma afinidade muito grande pelo Vladimir Putin, né, que ele não consegue esconder, né, e por ditadores em geral, pelo Xi Jinping, pelo Kim Jong-un. Ele fala isso, que ele admira a eficiência das ditaduras e tal. Até tentou um golpe, né, lá nos Estados Unidos, né, para continuar no poder. Então, ele é muito imprevisível o que ele faria, provavelmente nem ele sabe ao certo o que faria, dependeria muito do momento, dos humores, assim, né, e a insegurança seria muito grande. E isso está no cálculo do Putin, né, acho que o Putin hoje o que ele deseja é alongar esse conflito, mantê-lo, se possível avançar, mas se não, pelo menos mantê-lo congelado até o desfecho dessa disputa eleitoral americana, né? Sandro, quando a gente olha então para essas duas cortinas de fumaça, obrigado a reconhecer que quando a gente olha a gente só vê fumaça, a gente, nesse ponto, a gente cai na leitura dos clássicos, que a gente tem que encarar a guerra como continuação da política, e é nesse sentido que somos obrigados a ver a incursão militar ucraniana como uma operação, antes de tudo, política? Sem dúvida, William. É uma operação que eu classificaria como ousada. Um ataque ousado, uma jogada que talvez seja para antecipar essa movimentação que o Lorival falou das eleições americanas, mas além disso, também das próprias reconfigurações de poder nos países da União Europeia, de como vai se resolver a questão do parlamento francês, que é um país que também tem dado uma ajuda muito vital à Ucrânia, muito vital em artilharia, muito vital em apoio de material de saúde e por aí vai. Então eu acho que o ato da Ucrânia é extremamente corajoso, num fato de total pressão sobre a frente. Você tem pelo menos 6 pontos de fragilidade do dispositivo ucraniano, e crise se repetindo, de substituição de brigadas, e você tem essa jogada que é literalmente uma jogada arriscadíssima da Ucrânia, mas que pode dar bons frutos a eles numa tentativa de negociação no início do ano que vem, talvez. Porque eu lembro aqui, complementando um pouco o que o Lorival disse, a Kamala Harris, na Conferência de Segurança de Munique, em fevereiro desse ano, ela deixou bem claro o compromisso dos democratas em manter a segurança europeia, mas o então futuro vice-presidente escolhido
candidato a vice do Trump, o J.D. Vance, também foi. E ele disse uma frase muito interessante. Ele disse que a Ucrânia tem que compensar o investimento. Então, é uma visão mercantilista, mas é uma visão também que também não se pode deixar de lado. A gente também tem que pensar o que eles também estão querendo entender com compensar esse investimento. Então, realmente é uma névoa diante de nós e talvez essa tenha sido a jogada ucraniana. Vamos tentar arriscar, conquistar território russo, abalar o prestígio russo e, com isso, aumentar nossas chances em uma negociação futura de paz. O que talvez seria a tal de compensação de investimento? Como seria possível interpretar? Manter acesa a esperança, né, de uma chance de a Ucrânia conseguir defender o seu próprio território, porque essa fadiga, essa desesperança, essa desilusão em relação à Ucrânia tem um impacto muito forte sobre a disposição dos americanos e europeus de continuar financiando, ajudando, apoiando a Ucrânia na defesa da agressão russa. Então, é um momento crucial em que os ucranianos demonstram que estão vivos, que têm capacidade de inovar taticamente e de, num certo sentido, recuperar a iniciativa do conflito. Começando por você, Sandro Teixeira Moita, professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Sandro, muito obrigado mesmo pela disposição de participar da roda e boa noite para você. Boa noite, William. Boa noite, Lorival, a toda a nossa audiência. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Lorival, obrigado, cara. Boa noite. Boa noite. Essa edição do WW fica por aqui. Boa noite.